Fala galerinha, bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai assistir esse vídeo aí depois no Instagram ou no YouTube, né? Esse vídeo vai ficar lá depois gravado, certo? Bom, meu nome é Giovanni, sou da Biocora, tá? Esse videozinho aqui, né, essa live tem como intuito aí a gente conversar um pouquinho sobre como abrir processos no órgão ambiental, certo? Só para a gente discutir um pouquinho ali como que acontece, de que maneira a gente consegue abrir esses processos nos órgãos ambientais, que modalidades eles são. Então a gente vai poder discutir isso um pouco, tá? Então o vídeo também, quem tiver dúvida a respeito, quem quiser conversar, depois tirar uns minutos ali, dar uma olhadinha no vídeo e mandar alguma pergunta, né? Normalmente eu deixo uma caixinha sempre ali no history. Então o pessoal vai ali, às vezes responde a pergunta ali. Então tá sempre colocando as perguntas lá também para mim responder. Então se tiver dúvida, manda lá que a gente responde e troca uma ideia. Beleza, galera? Então é o seguinte, tá? Para você aí que está assistindo esse vídeo aqui em outro horário, tá? Eu sei que muitas vezes eu faço minhas lives aqui no final do dia. Hoje foi em caráter especial, assim, digamos assim, eu estou a 1h da tarde, então estou fazendo essa live a esse horário. Eu sei que é muito corrido para muita gente, então fica mais fácil olhar, né, e tirar as dúvidas e conversar a respeito em dias que o horário, né, é à noite, mais tranquilo, aí sentadinho, toma um vinhozinho, um queijinho, tá mais de boa, tá mais tranquilinho lá na sua casa, tomando aquele cafezinho da noite, ainda mais com a friaca que tá bom? Gente, então é o seguinte, tá? A gente está se reestruturando ali na Biocora também, tá? Então eu lancei aí há um tempo atrás, aqui eu acho que questão de um mês atrás, um curso sobre inventário florestal com método de censo. Então eu quero ver se o mês que vem a gente já começa uma nova modalidade do curso de novo. Então a gente vai lançar o curso de novo de inventário florestal, porém agora pelo método de parcelas. Ele vai ser uma complementação daquele curso. Então a gente vai ter disponível de novo mês que vem aquele curso, mais o complemento, que é o método de parcelas, onde vai ter ali ensinando como efetuar, como efetivar, né, como executar um inventário florestal da maneira mais prática, mais fácil, mais tranquila possível, né, pelo método de parcelas. Análise estatística, a gente vai falar alguma coisa sobre análise estatística também, tá? E ensinar como é que faz, né? Em Excel, não em programas estatísticos. A gente tem muita coisa fácil, muita coisa prática, mas no Excel ali tu consegue saber de onde que vem o que, como gera aquele resultado, de onde que veio aquilo, certo? Então fica mais fácil para te poder estar discutindo e sabendo de onde que vem o que, para poder desenvolver melhor o teu estudo, tá? Além de outras aulas aí que tá por vir também. A gente quer trabalhar aí também, vamos trabalhar também com curso de viabilidade ambiental também. O curso de viabilidade ambiental vai ser bem legal também, vai ser bastante voltado para o pessoal do meio ambiente, também para corretor de imóveis que necessita e está avaliando ambientalmente uma área de estudo, tá? Galera, é o seguinte, eu fiz um roteirinho aqui também para falar sobre o processo no órgão ambiental e assim, eu vou disponibilizar depois esse vídeo, que eu sei que é corrido para a galera toda. Normalmente o horário das minhas lives são à noite, não são meio-dia. Mas como o cara tá às vezes meio de bobeira, tem um tempinho extra, eu resolvi fazer essa live agora meio-dia, horário é 1h, para depois deixar disponível para a galera também tirar suas dúvidas e conversar a respeito sobre licenciamento ambiental. Tá? Então a gente vai falar aqui só como abrir processo no órgão ambiental. Né? Eu sei que muita gente já abriu, né? Mas também tem muita gente que vem me perguntar aqui como é que funciona. Como é que tu abre processo no órgão ambiental? Às vezes é tão fácil, né? A gente se pergunta, como é que eu vou abrir um processo no órgão ambiental? Eu nunca fiz, eu não sei que documento que eu vou ter que elaborar, que estudo que eu vou ter que elaborar, que documentos que eu vou ter que protocolar no órgão ambiental, né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao protocolar, ao estar inserindo o seu processo no órgão ambiental e por que às vezes fica voltando os estudos e demora tanto tempo para o estudo ser analisado, né? Que às vezes vai e volta umas 3 vezes e acaba ficando
para trás e tu cria problema com o teu empreendedor, cria problema contigo como consultor ambiental, porque tu às vezes fica com fama de que teus estudos demoram muito, né, para ser emitida uma licença ambiental no órgão ambiental. E isso acaba prejudicando principalmente quem trabalha como autônomo, né, que é a galera tá na luta aí, quer correr atrás, quer fazer licenciamento ambiental, quer partir para cima para ganhar sua grana depois de formado. E isso é difícil, galera, né? Não é fácil, mas também não é impossível, né? Então, assim, ó, o que é o processo ambiental, tá? Sendo bem basicão mesmo, tá? Para quem não sabe mesmo, assim, o que é um processo ambiental, certo? O processo ambiental nada mais é de que um procedimento administrativo, tá? É um procedimento administrativo no qual um determinado órgão ambiental competente que faz as licenças ambientais, que emite as licenças ambientais, ele analisa um book de documentos e estudos que são protocolados nele para a emissão daquela licença ambiental, né? Essas licenças ambientais, como é que funcionam, né? Normalmente o processo e o licenciamento ambiental em si, ele é baseado na Resolução CONAMA 237 de 1997. O que é essa Resolução CONAMA 237? Essa resolução CONAMA é ela que tem as atividades potencialmente poluidoras que são possíveis ou passíveis de licenciamento ambiental, certo? A gente tem algumas atividades que elas não são passíveis de licenciamento ambiental, né? Então, essas licenças, a gente não faz estudo nenhum, né? Só solicita uma autorização ambiental simples de dispensa de estudo ambiental, certo? Então, a Resolução CONAMA 237, ela justamente autoriza, né, e diz quais estudos podem ser licenciados, certo? Bom, o processo ambiental, tá, ele tem algumas etapas, certo? Hoje em dia, no Brasil, geralmente nos municípios e estados, a gente tem o processo ambiental, né, antes da pandemia principalmente, o processo de licenciamento ambiental no órgão ambiental era muito físico, certo? Você ia no órgão ambiental, né, ia ali na internet, tirava uma lista, né, eles têm lá uma lista de documentos que passa a ser integrante do seu book de documentos para iniciar o seu processo ambiental. Então, hoje em dia, com a pandemia, né, nesses 2 anos que a gente está indo aí de pandemia, muita coisa mudou. Os órgãos ambientais agora, a maioria, tem processos online, certo? Já tinha processo, já tinha muito município, já tinha estava implantando esses procedimentos, esses processos online, só que a maioria do que a gente tinha online era só por órgão ambiental, certo? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é o IMA, é o Instituto de Meio Ambiente. O IMA, ele tem o SINFAT, né? Eu vou dar uma explicadinha melhor como é que funciona o SINFAT e o que é o SINFAT aqui em Santa Catarina, certo? Mas tu poderia fazer tudo online, né? Então, hoje em dia, essas plataformas, elas estão mais fáceis de utilizar e estão mais disponíveis para os empreendedores e os consultores ambientais consultarem essas plataformas para poder estar executando seus trabalhos e protocolando seus estudos ambientais lá, certo? Então, assim, ó, qual é a modalidade, né, de licenciamento que a gente tem hoje, principalmente na web? Tá? A gente tem principalmente na web, né, dependendo do porte ou da atividade do licenciamento ambiental propriamente dito, a gente tem em 3 âmbitos, que seria o federal, o estadual e o municipal, né? O municipal, ele veio advindo mesmo da Lei 140 de 2011, então de 2011 para cá muita coisa que era de nível estadual foi para municipal, porque a lei ela permitiu isso, implementou uma competência municipal para estar assumindo esses licenciamentos, principalmente de atividades de pequeno e médio porte. Então, o município tem competência, então a maioria dos licenciamentos são feitos direto em prefeituras, certo? Ou Secretaria de Meio Ambiente, ou o município, né, através da Lei 140/2011, eles tinham um prazo específico para o município em si estar
fazendo com que tenha uma Secretaria de Meio Ambiente ou um órgão ambiental lá dentro do município, né, que ele seja de uma estrutura complementar, assim, para que tenha competência do que? De tanto de protocolar processo, analisar processo e emitir licença. Então, os municípios menores, de cidades menores, que tinham antigamente só as secretarias de meio ambiente, estão tendo que se readaptar também para poder estar fazendo esses licenciamentos ambientais, porque senão não vão conseguir estar dentro dessa Lei Complementar 140/2011, tá? Então, por isso que muita coisa foi para dentro dos municípios, né? Então, hoje em dia, só o que a gente tem mesmo de estudos protocolados, de processos correndo dentro do Estado, né, são estudos maiores, são estudos que já vêm de um licenciamento que está correndo já de um âmbito maior, então dentro do município, ou às vezes precisa, por exemplo, implantar ou duplicar uma estrada, né, uma BR, por exemplo, uma BR federal. Né? Então, BR ali é uma estrada federal, tu precisa de um licenciamento federal para poder estar executando. Então, tu vai tirar o teu estudo lá dentro do IBAMA, né? Dentro da unidade federal do IBAMA. Agora, se tu vai duplicar uma BR, uma SC, né? Que é uma BR estadual, o licenciamento é obrigatório ser dentro da parte estadual, né? Lá dentro do IMA. Então, assim como outros estudos de porte maiores ou de âmbito estadual ou federal, conforme cada estudo que entra lá dentro, certo? E no município, estudos menores, licenciamentos menores, projetos de supressão de vegetação, também tem emissão de LAP, LAU e LAI, que é a licença ambiental de LAP, licença ambiental prévia, a LI, licença ambiental de instalação, e a LO, licença ambiental de operação, assim como outras licenças ambientais que são emitidas lá dentro, mas também de pequeno e médio porte, certo? Então, assim, o licenciamento em si, ele apresenta, digamos assim, um resumir, principalmente na web, né, online, ele apresenta em si como 5 etapas, tá? Por que 5 etapas? São as etapas que necessita para te poder gerar os primeiros emissões de documentos por órgão ambiental, abrir o processo e fazer o protocolo, tá? Então são praticamente 5 etapas. Então, nem todo mundo tem essas 5 etapas. Depois eu vou dar alguns exemplos ali para vocês para mostrar como é que funciona e da maneira que funciona, tá? Eu, como falei antes, eu fiz um resumo, eu vou estar liberando esse resumo lá para a galera e depois o vídeo também vai ficar disponível ali para quem quiser dar uma olhada tanto no YouTube da Biocora como aqui no canal do Instagram, beleza? Então assim, galera, ó, a primeira etapa, tá, para se fazer um licenciamento ambiental, digamos assim, é o cadastro do empreendedor e do empreendimento. A primeira etapa no sistema, você vai entrar dentro do sistema, lá do SINFAT, digamos assim, né, ou do sistema municipal, vai olhar lá e vai ver, ó, bom, preciso fazer o cadastro do empreendedor e do empreendimento. Então você vai lá, se o teu estudo, né, se o teu empreendimento é passível de licenciamento ambiental pela resolução CONAMA ali, 237, de atividade potencialmente poluidora, o que tu vai fazer? Tu vai lá, tu vai pegar um book de documentos para ver quais documentos são necessários para te abrir aquele processo. Então tu vai chegar lá dentro, tu vai botar o nome do empreendedor e qual é o empreendimento que ele deseja licenciar lá dentro. Tá? Numa segunda etapa, tu vai fazer a seleção da modalidade do licenciamento. Bom, o que é essa seleção? Tu vai emitir uma LAP, tu vai emitir uma LAI, tu vai emitir uma LAU, tu vai emitir uma autorização ambiental, tu vai emitir uma licença de supressão de vegetação, tu vai emitir agora nós vamos ter bastante ALA, que é a licença ambiental por adesão, né? E conduta ali certinho. Só que assim, quais é o tipo de licenciamento que tu vai ter que fazer, né? Então assim, ó, hoje a gente tem nos órgãos ambientais uma modalidade de licenciamento, tá? Só para lembrar aqui, através da lei o projeto de lei 3.749 que está tramitando hoje no governo, ele prevê que vai ser feita algumas modificações no licenciamento ambiental, tá? Essas modificações que vai ser feita no licenciamento ambiental, elas são de uma origem que depois que vai acabar mudando um pouco o licenciamento ambiental como a gente vê em si, tá? Como a gente tem hoje
previsto, como a gente tem hoje no nosso sistema, o licenciamento vai acabar mudando, porque vai entrar pelo termo de adesão. Então, eu estou explicando hoje como é que funciona, como a gente tem aqui pelo trabalho que a gente tem. Quando entrar o licenciamento ambiental pelo novo projeto de lei, como vai mudar tudo, a gente faz uma outra live, né, para a gente discutir de novo como funciona o licenciamento ambiental dentro do novo projeto de lei, certo? Só para deixar bem claro aqui isso, tá? Então, eu falei da primeira etapa, que é o cadastro do empreendedor e do empreendimento. A segunda etapa é a seleção da modalidade do licenciamento. Então, qual é o tipo de licenciamento que tu vai fazer? E a quarta é o preenchimento do FC, que é o formulário de caracterização do empreendimento integrado. O que é isso? Ali nesse FC, hoje ele é online também, antigamente era tudo via física, mas esse FC ali tu vai colocar os dados do empreendedor, os dados do empreendimento, né? Qual é o tamanho desse empreendimento, se é um parcelamento de solo, que tu vai precisar fazer um loteamento, vai construir um condomínio, que tipo de condomínio que vai fazer, quais unidades habitacionais, né? Qual é o estudo que tu vai estar protocolando e fazendo ali dentro. Tu vai ver também se vai ser um EAS, se vai ser um PRAD, se vai ser um EIA-RIMA, se vai ser uma licença de supressão de vegetação, né? Tudo vai depender, certo? Não vai chegar lá e vai botar qualquer coisa e vou licenciar qualquer coisa e um monte de coisa que não vai dar nada certo, né? Então, assim, depois que tu protocolou esse FC lá dentro com todos esses dados, com tudo bem certinho, ele vai te gerar um documento de arrecadação fiscal. O que é? Que é um boleto. Esse boleto ele vai servir como pagamento de taxa administrativa de processo, ou seja, para cada licenciamento ambiental que tu faz dentro de um órgão ambiental, seja municipal, estadual ou federal, tu vai ter que pagar uma taxa. E essa taxa vai depender do porte do empreendimento e do porte do licenciamento ambiental que tu vai estar conduzindo, que tu vai estar abrindo o processo, certo? Ele pode ser pequeno, médio e grande impacto. Então, tudo isso vai ter impacto nisso. Lembrando que empreendimentos menores, né, pequenos, a taxa vai ser menor. Empreendimentos maiores, a facada ali no rim vai ser maior, tá, né, o pagamento vai ser bem maior. Tá? Então, tem que sempre preparar até teu empreendedor, né, tu como consultor ambiental, né, na área, quando tu for fazer um licenciamento ambiental, tu já tem que preparar o teu cliente e dizer para ele, ó, tem, né, normalmente os clientes que já procuram um consultor, que já fazem licenciamento, já sabem que existe uma taxa de administração de processo, mas tu já prepara ele psicologicamente, porque às vezes a facada ali é grande, então tu tem que ter isso em mente, tá? E assim, depois que tu tiver o pagamento, a DARI, né, quitada, tu vai pegar esse boleto, tu vai jogar lá dentro dos teus documentos também e ele vai fazer um envio digital de uma documentação solicitada. Por quê? Porque tu vai dizer ali qual tipo de licenciamento, que nem eu falei, tu vai dizer qual tipo de licenciamento ambiental que tu tá pedindo. Então, dependendo do licenciamento ambiental que tu tá solicitando, ele vai gerar um book de documentos. Nesse book de documentos vai ter uma listagem lá dos documentos que tu precisa pedir para o empreendedor. Aí tu vai dizer, tá, Giovanni, mas assim, cara, eu tô querendo abrir o processo, tô querendo falar ali com o meu cliente, só que eu só vou saber quais os documentos que eu preciso solicitar para ele na hora de protocolar isso, na hora de abrir o licenciamento ambiental, né? Eu vou dizer, não. O importante, galera, olha só, é sempre tu se adiantar, tá? Tem que se adiantar naquilo que tu for fazer de licenciamento ambiental, até para te mostrar que tu tem domínio do assunto para o teu cliente, para ele não ficar de perna bamba na hora de te contratar, tá? O que tu vai fazer? Tu vai entrar dentro do site lá do teu, por exemplo, se é municipal, tu vai entrar no site lá do município, vai ver qual é a modalidade de licenciamento que tu vai fazer e qual tipo de licenciamento que tu vai fazer lá dentro para te pegar uma instrução normativa, certo? Exemplo, tá? Aqui em Santa Catarina, no IMA, no Instituto de Meio Ambiente, a gente tem as instruções normativas lá dentro que regem os licenciamentos ambientais. Exemplo, se tem uma pessoa, um cliente que vem me procurar, né, para fazer um licenciamento ambiental de uma autorização de corte de vegetação, né, uma autorização de corte de vegetação, o que eu vou fazer?
eu vou primeiro olhar qual é a instrução normativa lá dentro que diz, né, que tem a diligência, certo, né, que rege o licenciamento ambiental de supressão de vegetação. Exemplo, há uma supressão de vegetação em uma área urbana dentro da cidade, né, eu vou lá no meu órgão ambiental, vou ver a instrução normativa IN 24. A IN 24 rege o licenciamento de corte de vegetação em área urbana. Se eu for uma área rural, eu vou pegar a IN 23. Se é um licenciamento para corte de árvore isolada, eu vou pegar a IN 57. Então são modalidades diferentes, são licenciamentos diferentes, são instruções normativas diferentes e tem determinados documentos diferentes para cada licenciamento em específico. Então o que eu vou fazer? Exemplo, né? Eu vou pegar lá a IN 24. A IN 24, ela vai me dizer como é que eu vou fazer o licenciamento ambiental de supressão de vegetação. O que tem dentro dessa instrução normativa? Normalmente ela tem lá dentro um termo de referência de como que deve ser feito esse estudo, né? Quais são os parâmetros mínimos exigidos para fazer esse estudo, certo? Tem uma lista de documentos, né? Seja lá, então, documentos exigidos para licenciamento ambiental. Tá lá, CPF do empreendedor, CNPJ do empreendedor, se for pessoa jurídica. Ele vai estar lá, se for pessoa jurídica, contrato social, inventário florestal, projeto de reposição, projeto de compensação, certo? Ele vai ter lá também outros documentos exigindo, ele vai ter mapas, o próprio mapa lá em DWG, que às vezes pede também, principalmente supressão de vegetação pela IN 57, então ele vai te dar uma lista de documentos. Então antes de abrir o teu processo no site e ir no teu empreendedor, tu vai lá na instrução normativa e vai ver o que ela está pedindo para te poder abrir o processo no órgão ambiental. Por quê? Quando tu fecha esse trabalho com o teu cliente, tu já vai ter lá uma lista de documentos que tu vai pedir para ele. Para quando tu terminar o teu estudo, tu já vai ter essa lista em mãos, tu já vai ter esses documentos em mãos, tu só vai pegar esse estudo e fazer o protocolo, tá? Lembrando sempre que quando tu fecha um estudo ambiental com o cliente, tu sempre tem que ver com o cliente, né? E deixar no contrato de serviço quem é que vai fazer o protocolo. Se vai ser tu, como consultor ambiental, ou a tua empresa, ou se vai ser o cliente por meio, né, deles mesmo, lá dentro da empresa. Às vezes tu pega uma empresa ali que tu vai licenciar, normalmente ele já tem um setor técnico lá dentro de meio ambiente que faz os processos, que acompanha tudo. Então tem que sempre ficar ligado nisso também, porque às vezes nem sempre tu consegue casar as duas coisas, então são orçamentos diferentes, são todo um processo diferente que tem que ser feito. Então é bem legal ter esse discernimento entre quem vai ficar, fazer o protocolo e acompanhar o processo também, tá? Porque vai adquirir, vai ser instruções normativas diferenciadas, tá? Então assim, ó, procura sempre olhar e deixar isso bem claro. Então, uma vez que tu tem esse book de documentos lá dentro, você sempre se adianta, né? Tu vai pedir sempre adiantado esses documentos, porque quando tu tiver, por exemplo, estabelecer um prazo com o teu cliente, ó, eu vou entregar esse processo daqui a 15 dias, eu vou entregar meu estudo. Então, já no início dos estudos que tu está fazendo, com a lista de documentos que tu pediu para o teu cliente para fazer o protocolo, no início ali, nos primeiros dias, tu já manda para ele e diz, ó, até o final dos 15 dias eu vou te entregar o book os estudos ambientais, só que tu também tem que me entregar essa documentação para mim realizar o protocolo. Por quê? Porque às vezes o cliente acaba ficando meio perdido, acaba ficando meio samuco ali, não sabe o que tem que ser feito, e tu acaba, ó, tá aqui o estudo ambiental, só que eu preciso de tal documento. Aí o cara vai dizer, pô, mano, tu tá me pedindo isso agora, que já tá na hora de protocolar, por que tu não me pediu isso antes, lá no início dos estudos? Sabe? Então é sempre um adiantamento, é sempre para te não te dar mal com o teu cliente e mostrar que tu está conduzindo o teu relatório, que tu está conduzindo o teu estudo da melhor forma possível para protocolar junto ao órgão ambiental, tá bem? Se ficar depois algumas dúvidas com relação a respeito do protocolo ali em si, de documentação, tá? Como eu falei, o vídeo vai ficar disponível e a caixinha de pergunta também vai estar sempre disponível ali para estar perguntando, beleza? Então assim, galera, ó, eu separei aqui alguns
órgãos ambientais, como funciona de âmbito estadual, municipal e federal, tá? Em Santa Catarina, só a título de exemplo aqui para a gente ter também, trocar uma ideia a respeito, em Santa Catarina a gente tem o IMA, que eu já citei, que é o Instituto de Meio Ambiente, é ele que rege o licenciamento ambiental no estado como um todo de Santa Catarina, certo? Então assim, o IMA, hoje em dia, né, antes era tudo, como eu falei antes mesmo da pandemia ali, ainda existia os processos físicos para te realizar protocolo, mas hoje em dia é online. Então hoje em dia a gente tem o Sinfat Web. O Sinfat Web é o que? É uma plataforma no qual você consegue abrir o teu processo ambiental e estadual por meio desta ferramenta. Aí nessa ferramenta tem ali os 5 processos que nem eu expliquei anteriormente, as cinco etapas de como abrir o seu processo de licenciamento ambiental lá dentro por meio dessas etapas. Então o site ele é bem autoexplicativo, então uma vez que tu entra ali no Sinfat Município, né, inclusive só destacando aqui que tem no próprio IMA, tem uma ferramenta lá que se chama simulação de licenciamento ambiental. Por quê? Porque lá dentro é como se tu estivesse abrindo o teu próprio licenciamento ambiental, só que não cadastrando realmente dentro do site, abrindo instrução normativa e abrindo o processo. Tu primeiro simula ele lá dentro, aprende como é que funciona, aprende que documento tem que entregar, aprende como lidar com o próprio programa, e aí sim você vai lá no site do Sinfat e abre o teu processo propriamente dito lá dentro, tá? Então, Sinfat Web. Gente, municipal, tá? Em Santa Catarina, a maioria dos municípios já tem um sistema, né, que é próprio da Secretaria ou da própria Fundação de Meio Ambiente para abrir o seu processo de licenciamento ambiental. Só que a gente conta aqui em Santa Catarina também que ele é similar ao Sinfat Web, o Sinfat Municípios, tá? Esse Sinfat Municípios, tá? Eu vou deixar depois esses 2 sites ali no final do nosso resuminho. O Sinfat Municípios, ele é justamente para abrir os processos online municipais. E olha só que legal, todos os municípios de Santa Catarina que já têm implementado por meio da Lei 140/2011 o processo de licenciamento em si dentro da sua Fundação de Meio Ambiente, já vai aparecer a opção dentro do Sinfat Municípios para te abrir o licenciamento ambiental ali dentro, certo? Então já fica um pouco mais fácil, mais setorizado e tu consegue administrar um pouco melhor. Então já fica um pouco mais fácil e mais prático. Então tem o Sinfat Município. O Sinfat Município ele trabalha e tem as ferramentas a mesma coisa que o Sinfat Web ali, né? Então cadastro de empreendedor, todo passo a passo é igualzinho, bem dizer, o Sinfat Web que tem ali dentro, gerando um formulário de preenchimento, vai gerar uma guia DARI, vai gerar depois o processo em si, numeração de processo, tem instrução normativa também, ó. Olha só que legal. Fazendo um parênteses aqui, a gente fica dizendo, Giovanni, mas no estadual, no IMA tem a instrução normativa e no município também tem instrução normativa? Tem, tá? Assim, normalmente os municípios se basearam todos nas instrução normativa do estado. Então, se tu vai pegar uma instrução normativa para corte de árvore isolada no município, cara, a instrução normativa é igualzinho no estado. Tanto que às vezes eles pegam descaradamente ali, essa é do estado, essa que vai ser usada é igualzinha, não tem uma outra modalidade, não é diferente. Então é o Sinfat Web. A maioria das instruções normativas é utilizado no IMA também. Existem algumas diferenças? Existe, tá? Tem algumas peculiaridades. Exemplo, Florianópolis tem a Floran lá, que ela já tem o próprio sistema delas lá também, que já faz também por meio da Praça do Cidadão, que eles chamam Praça do Cidadão, Praça Cidadão Web. Blumenau também tem, Biguaçu também tem, lá na FAMAB também tem os processos que dá para botar direto lá dentro. Também são casados, também tem essa similaridade, também são integrados com o Sinfat Municípios, mas tu pode entrar direto no site da prefeitura, ir lá em licenciamento ambiental e protocolar o seu processo lá por dentro, que eles também são interligados entre si, tá? Tanto o Sinfat Municipal como esses específicos, né, do Sinfat Web. Então, assim,
Tem algumas peculiaridades, como eu falei, mas a maioria vem das instruções normativas que são pegas ou modificadas parcialmente por cima do Sinfat Web Municipal, beleza? Daí assim, tá, a gente tem o licenciamento municipal e estadual. Mas quando a gente faz o licenciamento federal, como é que funciona? Aonde que a gente vai? Como que precisa fazer um licenciamento municipal? Federal. Então assim, pessoal, o licenciamento federal, como eu falei ali no início, ele depende muito do tipo, do porte, né, do objetivo e do tipo de licenciamento que vai ser feito. Normalmente são licenciamentos dos grandes para alguma obra de infraestrutura, de bem de uso comum, social a nível federal, tá? Como eu dei o exemplo ali, uma duplicação de uma BR, uma implantação de uma BR, você vai ter que fazer por meio do licenciamento como um todo, tanto a licença ambiental prévia, a licença ambiental de instalação, operação, a licença de supressão de vegetação, vai ser tudo por meio do IBAMA. Hoje em dia, a gente tinha o site do IBAMA ali, né, o login de serviços do IBAMA, tu entrava ali dentro e tu fazia todo o procedimento de supressão de vegetação, de instalação, de tudo que tem lá dentro, né, para emissão de licenciamento ambiental. Porém, o site do IBAMA migrou para o portal do governo, né? Porque como é federal, né, eles estão querendo implantar e setorizar tudo dentro do portal do governo. Então, tu é obrigado a ter um login para entrar lá dentro do site do portal do governo e para poder cadastrar os teus procedimentos lá de licenciamento ambiental. Tá? Só deixando um parênteses aqui, que também a nível federal a gente tem a emissão de DOF, tá? E o DOF ele é tirado direto no site do IBAMA por meio do Sinaflor, tá? No Sinaflor ali tu vai ter que entrar também pelo portal do governo. Entra ainda pelo portal do IBAMA, ainda tu tem como acessar por lá, mas breve ele vai sair fora do ar, tu não vai mais ter como acessar. Então tu vai ser obrigado a entrar pelo portal do governo. Então vai ser uma senha única e tu vai acessar diversos serviços lá dentro. O DOF ele é emitido pelo site federal, só que assim, ele serve para o município, para o estado e para o federal. Então, se você fez um licenciamento ambiental de supressão de vegetação lá, de supressão de espécies arbóreas de uma área urbana, digamos assim, tu vai ter que emitir um DOF, tu vai ter que entrar lá no site do governo federal, cadastrar lá o teu licenciamento ambiental, tu vai ter que puxar o teu licenciamento ambiental do município que tu está fazendo, que tu vai ter que, no momento que tu abre o teu licenciamento, quando pede RT, tu já cadastra lá dentro do teu processo de licenciamento dentro do Sinaflor, e por lá tu vai pedir todo o procedimento de DOF juntamente com licenciamento ambiental de supressão de vegetação, tá? Então esse vai ser sempre federal, nunca é estadual nem municipal, o Sinaflor, certo? Então assim, eu falei um pouco do município, do estado para Santa Catarina, tá? Então assim, o IBAMA ali, como eu falei, é a mesma senha do portal. Então IBAMA é mais difícil, tá? É mais empresa grande, a licitação, né? E ainda com projeto de lei que está entrando novo agora, isso aí nem vai ser mais licenciado, essas obras de infraestrutura e de utilidade pública. Vamos ver o que vai dar aí nos próximos capítulos dessa novela aí do novo marco do licenciamento ambiental também, tá? Então assim, ó, eu até separei aqui algumas regiões do país, porque como o pessoal vem bastante tirar dúvida comigo e de vários estados também, é legal a gente ter um parâmetro de cada estado como funciona, né? Em Santa Catarina tem esse parâmetro geral que a gente tem um Sinfat município, né? A gente tem o Sinfat Web, que, cara, são dois modelos que a gente tem, às vezes a gente reclama, acha ruim, mas aqui em Santa Catarina são modelos, né, de processo de instalação, de abertura de licenciamento ambiental, e a gente tem o IBAMA aí a nível federal para todos os municípios e estados, tá? Então, assim, em São Paulo, galera, a nível estadual, a gente tem a CETESB, certo? A CETESB ali, ela é um órgão ambiental, né, que rege, que estipula o licenciamento ambiental estadual dentro do estado de São Paulo. Tá? A CETESB ali hoje ela tem o portal do licenciamento, então o portal do licenciamento lá dentro do site da CETESB, tu entra lá e é onde tu vai cadastrar os licenciamentos ambientais de médio, pequeno e médio porte. Tem até ali, eu andei olhando ali,
uma indicação, uma observação que empreendimentos de grande porte, que precisam de licenciamento ambiental, é modificado um pouco, não tem como cadastrar no portal do licenciamento ambiental, daí é uma outra ferramenta, tá? Mas os municípios de São Paulo, né, a maioria dos municípios ali, eu estava vendo, Americana, o próprio município de São Paulo mesmo, capital lá, e outros municípios até maiores, também tem integrado junto ao seu sistema municipal ali, fundações de meio ambiente, certo? Que também regem o licenciamento ambiental, tá? Eu não consegui perceber, não vi ali se eles têm algum Sinfat municípios, algo parecido que tem em Santa Catarina. Pelo que eu vi ali, cada cidade tem o seu próprio sistema, o seu próprio cadastro para fazer de licenciamento ambiental, tá? Então os municípios também migraram do estado, né, da parte do estado por meio da lei 140/2011, migraram também do estado pro município e acabou ficando assim, tá? Pela CETESB. Então assim, no Rio Grande do Sul, que a gente tem aqui no nosso sul do estado, é a FEPAM. A FEPAM ela funciona como IMA em Santa Catarina também, como a CETESB em São Paulo. Tá? A FEPAM ela tem o SOL, o SOL que a gente chama, que é o Sistema Online de Licenciamento Ambiental. Tá? Esse sistema de licenciamento ambiental da FEPAM, ele é um site também, né? Ele é bem intuitivo. Tá? Lembrando assim, ó, todos eles que eu falei, tanto a CETESB, quanto a FEPAM, quanto o IMA, se tu entrar no site deles e procurar lá dentro o item licenciamento ambiental, tu vai ver que lá dentro eles têm certinho as instruções normativas e tem lá os procedimentos de licenciamento ambiental. Então ele ensina a entrar no site, ensina como se cadastrar, ensina como entrar nas páginas, ensina tudo bem direitinho, passo a passo, o que deve ser feito para te cadastrar e para te iniciar no teu licenciamento ambiental. Tá? Eles têm lá passo a passo para isso, certo? Então, em Minas Gerais, a gente também tem um sistema estadual. Em Minas ali é bem estruturado, pelo que eu vi, é bem organizado também. Em Minas a gente tem a CEMAD, né? Que eles têm, a CEMAD é semelhante também ao CETESB, que é semelhante também à FEPAM, que é semelhante também ao nosso IMA aqui, tá? Então a CEMAD ela também tem um sistema de licenciamento ambiental que se chama SLA, o ESLA, que eles chamam, tá? Então tu entra lá dentro também, é bem organizado, conforme a CONAMA 237, tu vai escolher também as atividades potencialmente poluidoras que vai entrar a partir disso no processo de licenciamento ambiental, tá? Então assim, e também as autorizações ambientais, que são, né, são atividades que não são potencialmente poluidoras e não estão previstas na CONAMA 237, certo? Então assim, ó, na CEMAD, em Minas, né, ela foi implantada ali por meio da resolução, ali, eu acho a 2890 em 2019, é um pouco recente também, tá, esse sistema lá. Então a maioria, como eu falei, dos procedimentos era físico, então com a pandemia a coisa foi mudando, alguns já estavam sendo implementados, mas com a pandemia foi totalmente implementado e funciona na marra, e foram adaptando, foram vendo o que funcionava, o que não funcionava para poder dar o mais rápido despacho possível para essas modalidades de licenciamento ambiental, certo? Então assim, galera, dos licenciamentos ambientais eu procurei fazer essa introdução geral, tá? Do que é um licenciamento ambiental, como funciona, quais os estados e municípios a nível federal, tá? Quais são o passo a passo, certo? E vou falar um pouquinho aqui sobre os erros mais comuns que a gente tem na hora de fazer o licenciamento ambiental e na hora de protocolar a respeito os estudos de licenciamento ambiental. Esses erros mais comuns, o que eles causam geralmente? Eles causam morosidade na hora da emissão de licença ambiental e na hora do protocolo, certo? Por quê? Normalmente são dois marcos, tá? Dois marcos principais no licenciamento ambiental de impacto para o cliente, que ele vai ver se tu tá fazendo certo ou não e para ver se vai gostar de ti ou não, né? O primeiro deles é na hora de tu entregar os estudos, né? De tu dar o prazo, entregar no prazo correto o estudo, e o segundo é na hora de fazer o protocolo no órgão ambiental, né? Ter todo aquele procedimento de entrega de documentação no órgão ambiental e depois fazer tudo aquilo que precisa
para o estudo ambiental tá lá dentro, percorrendo todo o procedimento de análise lá dentro. Então, de tu estar em cima, de tu estar ali junto com o cliente, olhando, trocando ideia, fazendo reunião, fazendo tudo aquilo que precisa, tá? Então, vamos começar por os 5 erros mais comuns, que eu acho que isso vai ajudar bastante vocês, tá? Às vezes tem muito mais, mas eu acho que os mais graves, assim, pelo que eu vejo, por experiência de estar trabalhando em empresa de consultoria ambiental, né, por estar trabalhando com consultoria junto também na minha consultoria ambiental, são 5 erros que eu mais me pego, assim, que eu vejo que tem que cuidar mais na hora de fazer o protocolo no órgão ambiental e na hora de ficar analisando e acompanhando o processo lá. O primeiro deles, galera, parece assim meio fora da realidade, mas acontece bastante também, tá? O primeiro deles é que o estudo não contempla a atividade a ser licenciada ou o objetivo específico do processo de licenciamento. Exemplo, tá? Preciso emitir uma LAP do empreendimento. Tá? Preciso emitir uma LAP do empreendimento e preciso fazer esse procedimento lá dentro do órgão ambiental. Eu já tenho os estudos ambientais, já pedi a documentação, tenho tudo. O que ocorre? O pessoal, às vezes, que não tem muita experiência, que está trabalhando em licenciamento ambiental ou que não dá muita corda, faz tudo rapidinho, a toque de caixa, em escala maior de evolução, aí, de querer fazer rápido, muito licenciamento, está em cima, acaba o quê? Acaba pegando uma instrução normativa errada, tipo, o estudo ambiental acaba não contemplando o objetivo específico do licenciamento, ou seja, você vai tirar uma LAP para um parcelamento de solo para fazer instalação de um empreendimento, certo? Tu precisa elaborar lá um EAS, um Estudo Ambiental Simplificado. O que vai dentro desse estudo? Né? Tem que ter diagnóstico, prognóstico, tu vai ter que ter estudos lá dentro de compensação ambiental, tu vai ter que estar lá dentro programas ambientais, meio físico, meio biótico, né? Todo um pacotão lá dentro. Então, assim, o que acaba ocorrendo? Os caras às vezes fazem Ctrl+C, Ctrl+V, falta dados primários de execução de estudo, não vai a campo, não atende, às vezes tem omissão, né, de estudo, às vezes tem vegetação lá em cima e o cara diz que não tem, certo? Esquece de botar ou não tem, então acaba tendo desencontro de informações e o estudo acaba não atendendo ao objetivo, né? Não vai contemplar a atividade em específico. E isso na hora de tu colocar todo esse material no sistema e do técnico do órgão ambiental e analisar, ele vai ver que a documentação não bate, que o estudo não bate. Então isso vai gerar um desgaste para o técnico de meio ambiente que está analisando e para você, consultor, e tanto que tu vai ter que refletir isso no teu cliente. Isso vai ser ruim porque tu vai gerar várias complementações daqueles estudos, certo? Então isso não é legal, tá? Assim, já falei até dos dados primários, tá? Que isso era o segundo item dos erros mais comuns, tá? O segundo item que eu separei aqui são estudos incompletos ou insuficientes também. Isso também acaba gerando um tipo de reanálise ou complementação dentro do órgão ambiental. Por quê? Como eu falei, você tem determinadas... quando tu vai fazer um órgão ambiental, quando tu vai fazer um estudo para um órgão ambiental, quando tu tem que estar fazendo essa análise e precisa protocolar um estudo dentro do órgão ambiental, tu acaba fazendo teu projeto, teu estudo tão rápido, tão a toque de caixa, assim, tu acaba esquecendo de botar os dados primários lá dentro, né? As informações referentes a dados primários, certo? Bem feito. Por exemplo, um meio biótico, né? Vou falar assim, dentro do flora e fauna, dentro de um estudo, um EAS, de um RAP, tu vai ter que ter bastante dados primários lá dentro de amostragem, tu vai ter que dizer a vegetação que tem, os grupos da fauna que existem lá dentro, e às vezes teus dados primários são tão fracos, são tão poucos, que acabam sendo inconcisos com o estudo, e o técnico ambiental que está analisando o teu estudo ambiental vai olhar aquilo lá e vai dizer, tá fraco, eu vou ter que pedir aqui uma complementação disso, daquilo, vou fazer da fauna uma análise sazonal porque os dados não estão batendo, não tá legal, então tu acaba tendo uma morosidade nisso também e isso vai gerar no órgão ambiental um certo tipo de desgaste, tanto para ti, quanto para o teu cliente, quanto para o técnico que está analisando de novo, certo?
Então, tudo isso vai demorar, porque quando o teu estudo ambiental está dentro do órgão ambiental, normalmente eles têm 3 análises para fazer, 3 pedidos de complementação, sendo que no terceiro, se não atender, o processo é arquivado e ficado para trás e ponto. Tá? É bem complicado assim. Tá? O terceiro ponto, terceiro erro mais comum que a gente tem nos órgãos ambientais ali, em procedimento de processo, é a falta de documentação no protocolo. A falta de documentação no protocolo é um erro assim bem grave, digamos assim, tá? Porque às vezes tu precisa de uma consulta de viabilidade, de uma matrícula atualizada que tu precisa botar lá dentro daquele sistema. Às vezes o pessoal até faz, não tem uma matrícula atualizada, eu vou jogar essa aqui que não está atualizada lá dentro para o pessoal analisar o processo para depois correr. Só que isso acaba gerando um desgaste também, porque vai acabar gerando uma reanálise também, um pedido de complementação também lá dentro do órgão ambiental. Ou às vezes, como tu não fez aquela programação correta de pedir o book de documento lá no início do teu licenciamento ambiental, o que acaba ocorrendo? Né? Você lá no final vai esquecer alguns documentos que precisa para poder analisar, para botar naquela lista de documentação, no book de documentos que vai para o órgão licenciador. Aí chega ali na hora que tu vai colocar no sistema, faltou matrícula, faltou RG, faltou não sei o que, faltou planta disso, planta daquilo, e aí? Né? Aí acaba tendo mais dificuldade para ir atrás desses documentos, tu vai estourar prazo, tu vai te incomodar com o teu cliente, tu vai te incomodar com o órgão ambiental e acaba se estressando, tá? Um outro fator ali que a gente tem que é prejudicial e é um erro comum que acontece bastante também, os profissionais acabam colocando lá na sua precificação o protocolo e acompanhamento do estudo no órgão ambiental, certo? Do processo. Então, o quarto erro mais comum ali é o não acompanhamento desse processo no órgão ambiental. Né? É interessante que quando tu, como consultor ambiental autônomo, como uma empresa, né, tu tem uma atividade um pouco mais constante no órgão ambiental, uma vez que o teu processo está lá dentro. Hoje tu tem a modalidade de ficar acompanhando pela internet, mas é legal tu sempre estar dando uma telefonadinha para o órgão ambiental, né, ver qual técnico que está analisando o teu processo. Se é o técnico X, o técnico fulano, o técnico ciclano, tu troca uma ideia com ele, e aí cara, tu conseguiu ver o meu processo, como é que tá andando, não tá faltando alguma coisa, a gente pode marcar uma reunião para data tal para a gente conversar a respeito dele, para ver o que precisa para botar isso mais na frente, mais rápido. Então tudo isso tu tem como negociar, tu tem como conversar, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, tu tem como estar sempre conversando com o órgão ambiental para estar fazendo esse tipo de barganha com eles para estar fazendo uma boa análise do teu processo e um bom acompanhamento, porque acaba tu deixando no sistema também, se tu não tiver uma planilhinha, tiver vários processos rodando e não tiver uma planilha, não tiver ali um e-mail cadastrado que tu recebe, tu acaba esquecendo esse processo lá, porque acaba ficando 1, 2, 3 anos dentro do órgão ambiental, tu acaba esquecendo e o que acontece? É emitido parecer, é emitido isso, aquilo, e tu acaba deixando passar, não vai para frente, não vai para trás e o processo não anda, tá? Então é importante que tu seja ativo, esteja em cima, verifique sempre o seu processo lá dentro do órgão ambiental e troque uma ideia com o técnico que está analisando, tá? E um quinto erro mais comum e último que eu separei aqui é a má orientação ao empreendedor. Tá? Por quê? Porque às vezes o próprio profissional não está preparado para fazer esse licenciamento ou procedimento. Tá? Mas eu nunca fiz, eu não tenho muita experiência. Beleza? É para isso que a gente está aqui, é para isso que tem informação na internet, é para isso que tem apostila, é para isso que tem as instruções normativas no órgão ambiental. Então é importante dar uma lida, dar uma verificada antes, veja como é que funciona, veja que tipo de documentos exige, que tipo de estudo que deve ser feito. O que você tem que orientar para o cliente na hora de ele te passar esses dados, na hora de ele te passar a documentação, para te saber como que deve ser conduzido esse estudo, de que maneira você deve ser protocolado lá dentro, tá? Para não gerar um estresse entre consultor e cliente, certo? Porque isso acaba gerando um estresse e acaba se incomodando e demora ainda mais para te receber e para o cliente sair satisfeito. Então tem que ter uma boa orientação, tem que explicar para o cliente qual tipo de processo tu vai fazer, qual o tipo de trabalho que tu vai fazer,
qual é a taxa que ele vai ter que pagar para fazer aquele estudo, né? Dizer que existe uma taxa, dizer que existe um prazo de análise dentro do órgão ambiental, que não depende de ti essa análise, que às vezes o cliente fica te ligando, e aí, já saiu minha licença, e aí, já saiu minha licença, e aí, já saiu minha licença. Por isso que é legal ali, ó, nem no quarto erro que eu coloquei ali, é acompanhar junto o processo ao órgão ambiental. Tu pode fazer uma reunião lá no órgão ambiental, tu pode levar o teu cliente junto, vocês podem discutir junto, assim, tu mostra para o teu cliente que tu tá lá dentro, que tu tá acompanhando o processo deles, só que não depende de ti, depende da boa vontade deles, né, e da correria que tem lá dentro para eles analisarem, mas que tu tá envolvido, que tu tá correndo atrás também. Então isso vai mostrar que tu tá engajado no processo ali de licenciamento e que tu tá dando orientação correta para o teu empreendedor. Galera, eu acho que era isso, tá? Falei um monte de coisa, falei rápido pra caramba aqui também. Então, de como abrir processo em órgão ambiental e quais os erros mais comuns. Essa live vai ficar gravada ali no Instagram e no YouTube. Eu vou deixar lá disponível também o meu resumo em PDF. Vou deixar lá os sites lá que vocês precisam lá no final do PDF, o Sinfat Web, Sinfat Municípios, para a galera que quer dar uma olhadinha lá também, verificar como é que funciona, tá? E a gente se vê de novo aí uma próxima data, um próximo dia, para a gente conversar um pouquinho a respeito de como abrir processo no órgão ambiental, tá? Não esquece que eu vou deixar lá, no próprio Instagram, uma caixinha lá no feed, quem quiser mandar pergunta por lá, eu posso estar respondendo também. Se ficou alguma dúvida depois pendente aqui, eu posso estar respondendo depois. O horário é o horário que a gente tem de intervalinho ali nas correrias ali, então é o horário, né, que deu pra gente encaixar, fazer essa live aí que eu já estava devendo pra galera, mas nas próximas eu vou estar entrando com a live aí nos horários no final do dia de novo, que é mais fácil pra galera que trabalha, que tá na correria e também no dia a dia, pra gente poder conversar e discutir, acompanhar e tirar dúvida também online. Beleza, pessoal? Obrigadão pela presença aí, obrigado por assistir esse vídeo aí depois em outros horários, para quem vai assistir em outros horários. Abraço e não esquece aí de estar ligado sempre aí na nossa página da Biocorea, que logo vamos estar fazendo aí lançamento de novos cursos, tá? Principalmente o inventário florestal pelo método de parcelas, né? Com toda aquela parte de análise de estatística, amostragem, como se faz uma amostragem por parcelas, tipos de vegetação, curso bem completo, bem legal e melhor ainda, com preço muito bem acessível para quem está iniciando, né, e quer se jogar na área da consultoria ambiental. Beleza, galera? Valeu, obrigado! De laser, eu vou conseguir estipular. Então assim, ó, eu vou mostrar algumas características agora aqui. Fala, pessoal.